Bora, Fel, saiu o sorteio da Copa do Brasil, Corinthians e Palmeiras às oitavas de finais da competição. O primeiro jogo na Neoquímica Arena e o segundo jogo lá no Chiqueiro. Sigam as informações, o Timão agora que vai ter uma pausa para a data FIFA, volta dia 12 para jogar contra o Grêmio e fica um tempo agora em treinamento. Lembrando que essa primeira partida é dia 30 de julho, hein? Então se liga só nas informações, deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta aqui o que você achou desse confronto, hein? Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. E vamos falar dos sorteios, porque essa segunda-feira teve bolinha rodando em todo canto. A gente vai com Copa do Brasil, também confrontos de oitavas de final definidos. Vamos com Cícero Melo, ao vivo, ele que acompanhou tudo e traz pra gente as informações, os destaques, tem até clássico nessas oitavas, hein, Cícero? Seja muito bem-vindo, meu amigo, um beijo pra você. Beijo pra você também, obrigado, Glaucia, aos companheiros nos estúdios e ao Fã de Esporte. Estamos ao vivo aqui na sede da CBF, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, onde está acontecendo o sorteio da fase oitavas de final da Copa do Brasil. Daqui a pouquinho, dentro de alguns minutos já foi feito o sorteio, a gente já vai colocar já na tela. Já vai começar um outro sorteio, que é o sorteio dos mandos de campo, né, desta oitavas de final da Copa do Brasil. Vamos colocar inicialmente então os confrontos, como você disse, temos um clássico importante dessa fase oitavas de final. Um vai ficar pelo caminho e o outro vai seguir para as quartas de final. Os confrontos então, São Paulo e Atlético Paranaense. Outro grande clássico, Atlético Mineiro e Flamengo, que foi a final da Copa do Brasil do ano passado. Temos o Retrô de Pernambuco contra o Bahia, clássico nordestino. Fluminense e Internacional de Porto Alegre, que acabaram de jogar, né, nesse domingo, com o Fluminense vencendo no Beira-Rio. CRB de Alagoas e Cruzeiro, outro time de Alagoas, o CSA contra o Vasco da Gama. E aí, o clássico Corinthians e Palmeiras, final do Campeonato Paulista, e agora, de novo aí, mais este clássico na Copa do Brasil. E Botafogo e Red Bull Bragantino. Portanto, são esses os clássicos e vamos ter aí uma premiação de 4.740.000 reais para quem passar para a fase quartas de final. O campeão da Copa do Brasil vai receber mais de 100 milhões de reais. Nós conversamos agora há pouquinho, coisa de 5 minutos, uma entrevista mini coletiva que teve aqui com o Fabinho Soldado, dirigente do Corinthians, e ele nos falou desse clássico envolvendo Corinthians contra o seu, talvez o grande rival em São Paulo, o Palmeiras. Um clássico importantíssimo do futebol brasileiro. Acabamos de fazer uma final, né, do campeonato regional. Certamente vai ser um clássico extremamente charmoso e um clássico muito importante para a Copa do Brasil. É se preparar bem para que a equipe do Corinthians consiga fazer dois bons grandes jogos. Fabinho, um dos dois vai ficar pelo caminho, o outro já vai chegar às quartas de final. Qual é o lado bom de ter um clássico nessa fase e qual é o lado ruim? É muita rivalidade, né? E infelizmente alguém vai ficar pelo caminho. Não se escolhe adversário, essa aqui é a verdade. A competição, a Copa do Brasil, ela também é muito traiçoeira em tantos outros momentos. O fato é o que você falou, né, Cícero? Nós estamos tantos anos no futebol, né? Chega momentos como esse, só vai passar uma equipe. Importante fazer uma preparação que nos dê aí a possibilidade de fazer dois bons jogos para que o Corinthians consiga avançar de fase, mas certamente só avança um e a gente espera que o Corinthians consiga avançar. Se a gente perdeu a comunicação lá com o Cícero, a gente reestabelece para ele também arrematar. Opa, tá com a gente, Cícero, tô contigo aí, amigo, pode falar. Tá ótimo, eu vou dar uma última informação, porque já estão chamando os dirigentes, os jornalistas para o sorteio do mando de campo. Então a última informação deste momento aqui é que a CBF já divulgou as datas base para essas oitavas de final da Copa do Brasil. O primeiro jogo de ida, dia 30 de julho. E o segundo jogo, o jogo de volta, que decide uma classificação, no dia 6 de agosto, depois do término do campeonato, Super Campeonato Mundial de Clubes, que vai acontecer nos Estados Unidos. Vamos agora lá para dentro para conhecer os mandos de campo nesse clássico, por exemplo, Palmeiras e Corinthians. Quem vai jogar o primeiro jogo em casa e quem vai decidir na sua casa uma passagem para as quartas de final da Copa do Brasil. Voltamos com você, Glaucia.
Maravilha, Cícero, beijão, amigo. Pra você, toda a nossa equipe, ótima sequência. Estamos por aqui também, qualquer coisa é só chamada aí, trazendo mais informações deste sorteio de oitavas de final de Copa do Brasil. Vou até pedir pra turma colocar de novo aí os confrontos definidos. Cícero traz as datas base, fim de julho, dia 30 a 6 de agosto. Eu acho que não dá pra gente sair do lugar comum, né, amigos? Ter esse Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians nessa oitavas é algo que chama atenção. Embora tenhamos outros grandes jogos, esse Atlético Flamengo, Cícero lembrou. A gente teve ontem Inter e Fluminense, né? Pois é. Ontem pelo Campeonato Brasileiro, Inter e Fluminense. Também. E foi um jogo difícil ali pro Inter. São grandes jogos. Quando vai afunilando, né, essa Copa do Brasil, não tem muito o que fazer. Os grandes jogos vão aparecendo, os clássicos, mas é óbvio que esse é o que salta aos olhos. Salta aos olhos e é curioso, né, Glaucia? Porque o Palmeiras pegou uma certa pecha de ser sortudo em sorteio, o Palmeiras sempre caindo em tese. Já a gente fala do sorteio da Libertadores, que hoje cedo já saiu essa pauta. Pelo menos do lado, um pouco mais tranquilo do chaveamento. No ano passado, ambos os sorteios foram cruéis com o Palmeiras, porque ele sai com o Flamengo na Copa do Brasil e o Botafogo na Libertadores é eliminado em ambos os confrontos com brasileiros. E agora, quando muita gente poderia falar que o Palmeiras deu sorte de novo na Libertadores pelo confronto das oitavas, falaremos aqui, pega o maior rival, o rival que tirou a possibilidade do tetracampeonato do Palmeiras. Então não tem muito disso, né? O time que quer ser campeão não escolhe adversário e também não pode ficar contando com bolinha, com sorte, porque se for depender disso, o trabalho do Abel está em xeque e a gente sabe que o Palmeiras tem condição de passar, e assim como o Corinthians, pelo que vão fazer seus treinadores e jogadores, mas de fato, os confrontos mais pesados, o Clássico Paulista e obviamente o Atlético e Flamengo reeditando a final da Copa do Brasil do ano passado. Felipe Luiz se deu bem, né, nesse confronto, conseguiu seu primeiro título e um título de peso com o Flamengo, ganhou confiança a partir dali, mas é uma possibilidade de revanche para o Galo. E do lado dos sortudos, é preciso ter cautela também, porque se a gente falar, o Vasco deu sorte ao pegar o CSA, o Bahia deu sorte de pegar o Retrô. O Retrô eliminou Fortaleza, eliminou bem. O CSA passou pelo Grêmio. Então são dois times que, por mais que estejam na Série C, chegam com a confiança lá no alto para encarar os grandes e, obviamente, por serem times da terceira divisão, é o melhor do que enfrentar um time que está ali no seu patamar, na mesma divisão do Campeonato Brasileiro e na elite. Mas Vasco e Bahia precisam ter cuidado pelo momento e pela capacidade desses times de eliminarem e derrubarem gigantes. E outro recorte também, né, Mari? Final de mês de julho, para a turma que está voltando do Super Mundial, né? Enquanto muitos dos adversários vão ficar aqui com esse mês de preparação e que muitos apostam alto nesse mês de vamos ajeitar a casa nesse mês de julho. Para Flamengo, para Palmeiras, para Fluminense. Volta o Botafogo, volta nesse desgaste, deixa eu falar da palavra, volta nesse desgaste de Super Mundial, né? E é exatamente ali entre as datas também, as possíveis datas de oitavas de final de Libertadores, que é o que o nosso calendário apresenta, né? Não é nenhuma novidade que tudo ali vira uma grande coisa, né? De partidas decisivas. E também da gente observar, por exemplo, um Red Bull Bragantino que vai muito bem com o Seabra nesse projeto e no Campeonato Brasileiro. Será que tem fôlego para brigar nas duas frentes? O Cruzeiro, que vai muito bem no Campeonato Brasileiro, que vem demonstrando, passou tranquilamente também pelo Vila nessa Copa do Brasil. O próprio Bahia, que não pegou uma vida fácil na Sul-Americana. A gente vai mostrar depois o chaveamento, não tem uma sequência fácil. Também, a Copa do Brasil se torna mais acessível, ela se torna, de fato, ali uma possibilidade de título, enfim, para essas equipes. Atlético Paranaense, que teve rebaixamento, está na Série B, ainda também um trabalho novo do Odair Hellmann. Então, acho que a Copa do Brasil, no pós-mundial de clubes e no pós-janela, vai ser interessante. Para quem foi ficando no caminho em outras Copas também, já vai enxugando um pouco o calendário, né? Tem todas essas questões também. Vamos voltar lá na sede da CBF com o Cícero Melo, porque já temos definidas as datas e os mandos das oitavas de final da Copa do Brasil. Cícero, tô aí contigo mais uma vez, meu amigo. O que ficou definido? Pois não, Glaucio. Foi rapidinho o sorteio dos mandos de campo. Vamos então confirmar aqui como é que ficaram aí as oitavas de final, já com os confrontos e quem tem o primeiro jogo como mando de campo, quem vai decidir em casa. São Paulo e Atlético Paranaense.
primeiro jogo no Morumbi, segundo jogo mando de campo então do Atlético Paranaense. Atlético Mineiro e Flamengo, repetição da final do ano passado, agora nas oitavas de final. Flamengo começa jogando no Maracanã e depois então na Arena MRV o Atlético Mineiro decide aí uma vaga para as quartas de final na sua casa. O Bahia, Retrô e Bahia, na verdade Bahia e Retrô para começar, primeiro jogo na Arena Salvador, segundo jogo então em Pernambuco. Internacional e Fluminense. Primeiro jogo vai ser no Beira-Rio, em Porto Alegre, o segundo jogo no Maracanã. CRB de Alagoas e Cruzeiro, primeiro jogo no Mineirão, segundo em Alagoas, em Maceió. Vasco e CSA, primeiro jogo em Alagoas, em Maceió, segundo jogo em São Januário. Corinthians e Palmeiras, começa na Neoquímica Arena e depois então na Arena do Palmeiras vai ser a decisão da vaga para as quartas de final. E finalmente, Botafogo e Red Bull Bragantino. Botafogo começa jogando no estádio Newton Santos e o Red Bull Bragantino decide em casa a vaga para as quartas de final. As datas bases ficaram assim: depois do Supercampeonato Mundial nos Estados Unidos, que acontece de 15 de junho a 14 de julho, o jogo de ida, data base, 30 de julho, na Copa do Brasil, primeiro jogo de ida. E o segundo jogo, jogo de volta, que decide uma vaga, então, para as quartas de final. Dia 6 de agosto é a data base. Lembrando mais uma vez, quem passar desses confrontos para as quartas de final vai receber uma premiação boa, R$4.740.000. E o campeão, aquele que conquistar o título, mais de R$100 milhões em premiação. Beijo para você, Glaucia. Um abraço para os companheiros e para o Fã de Esporte. Beijão, Cícero. Mais uma vez, muito obrigada, amigo. Atualizando, então, essa tabela de oitavas de final de Copa do Brasil, confrontos, tudo definido. Ida e volta também, já definido. Você conferiu aqui com a gente. Quem está na frente da briga Adidas e Nike? No final de semana teve uma reunião entre Corinthians e Nike. Já havia tido aquela reunião entre Corinthians e Adidas, tá? E o bom que agora, conversando com uma fonte importante no Corinthians, a fonte me disse que o bom que agora está todo mundo no jogo. Tá tudo às claras. O Corinthians não sofre risco, né, de alguma multa, né, porque o Corinthians colocou ali na mesa, na reunião com a Nike, a proposta, né, da Adidas. O canal Café do Setorista trouxe em primeira mão, foi em primeira mão aqui, exclusivo, que a Nike disse que vai cobrir a proposta da Adidas. Porém, a proposta ainda não chegou oficialmente falando, tá? Ela apenas acenou na reunião que esse valor ela cobre. Então, conversaram de refazer o contrato, né? Começaria um novo contrato do zero, com novas cláusulas, novos valores, enfim, e a Nike cobrindo a proposta da Adidas. Saíram felizes da reunião, a Nike, né? Dispostos a cobrir, inclusive, né? Soltaram até uma nota oficial, né? Falando aí do carinho pelo Corinthians, da parceria, e eu um dia antes já havia antecipado para vocês que a Nike queria cobrir. Mas só quero, né, alertar a todos que essa proposta oficial da Nike ainda não chegou. O que o Corinthians tem em mãos de oficial mesmo é uma proposta da Adidas de R$700 milhões, com uma antecipação, não é uma vista em 4 vezes, né? Porque a vista em 4 vezes não é a vista, mas só para você entender, porque não são luvas, porque luvas é quando se dá uma premiação pela assinatura do contrato, e aí seria um valor a mais. Por exemplo, o Corinthians ganharia 100 milhões de luvas, como falaram, e teria mais o contrato de 1 bilhão, etc. Não tem, isso não tem. O Corinthians tem em mãos uma proposta de 700 milhões da Adidas, tá? Nada mais do que isso, e desses 700 milhões vão sair os 100 milhões da premiação, é uma antecipação, e ainda vai ser parcelado em 4 vezes. Então vai sobrar 600 no contrato. O Corinthians tem aí, vai ter por mês aí, as contas precisam ser feitas aí nos 50 milhões, né? Por mês não, desculpa, por ano, 50 milhões. E agora é a gente aguardar, porque a Nike já falou, né, que vai cobrir essa proposta, mas ainda não enviou a proposta oficial, e essa é da Adidas. Então, os dois estão no páreo, né, as duas, aliás, a Nike e a Adidas seguem no páreo, né, para ficarem com o Corinthians aí como, né, a patrocinadora do material esportivo. Quem você prefere? Nike ou Adidas? Comente aqui embaixo, mas comente em cima disso tudo, dos valores que está sendo oferecido. Corinthians gosta muito da Nike porque não vai precisar pagar a multa. Fecha um valor igual ou até melhor e não precisa pagar a multa, tá? Mas a proposta hoje, a única oficial é da Adidas. A Nike acenou, mas a proposta ainda não chegou e eu queria te informar disso. Deixa
Então esse foi o confronto indefinido, o segundo jogo lá no Chiqueiro, na casa dos caras. Vamos eliminar eles lá no Chiqueiro, no nosso salão de festa, né? 2018, nosso salão de festa. Então aí, confronto difícil, vamos falar que é fácil, né? Vai ser difícil. Mano, agora o que falta faz o Ramon Dias, hein? Ramon Dias que bota o Abel Ferreira no bolso, vários jogos, nunca perdeu pro cara lá. Agora com o Dorival vai ser daquele jeito, hein? Que, mano, que a gente tenha sorte nesse confronto aí também. E a gente sabe outra coisa também, né? O segundo jogo é óbvio que vai ser o Klaus que vai apitar lá pros caras, né? O palmeirense Klaus, né? Então, mano, e outra também, vai ter janela aí. Será que a gente, imagina, se a gente perder o Yuri vendido, ou o Memphis, sei lá, vai que rescinde o contrato, dá uma merda aí, rescinde o contrato. Então vamos ver o que vai acontecer nesse meio termo aí. Porque, ou pode chegar contratações também, né? Nunca se sabe, né? O Corinthians todo dia Cara, acontece alguma coisa diferente, pode ser que chegue contratação, pode ser que saia jogadores importantes. Então a gente nunca sabe o que vai acontecer com o Timão, hein? Então aí, cara, a gente queria, pô, bom que se a gente for eliminado, pelo menos é num clássico, não vai ser um vexame ali, por exemplo, pegar um CSA e ser eliminado pro CSA ou CRB, não vai ser um vexame, né? Então, já tira um pouco dessa pressão de cima dos caras, mas a gente vai ver agora. Os caras fizeram esse papelão na Sul-Americana, corpo mole, pra jogar a Copa do Brasil e Brasileiro, vamos ver, o bicho vai pegar, mano. Primeiro jogo tem que fazer o placar aqui, ganhar, se empatar, vai ser muito difícil. 1-0, 2-0, tá bom demais. Então é isso, comenta aí o que você achou desse sorteio do Corinthians contra o Palmeiras. Deixa seu like pra ajudar a gente. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis.